Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Primeiro quero dizer que é uma alegria, sempre uma alegria muito grande aqui de estar de volta em João Pessoa. Porque aqui foi a primeira igreja aqui no Nordeste que o Senhor levantou. E eu tive muita participação desde o início. Portanto, vendo vocês bem, vendo vocês saudáveis, é sempre uma alegria para mim. Então, essa manhã, eu queria aproveitar esta reunião para nós darmos uma palavra que também seja de utilidade para todas as igrejas. Nós aproveitamos essa manhã, não só uma reunião, uma palavra para a igreja de João Pessoa, claro que é, mas queremos aproveitar para que essa palavra seja gravada, tanto é que nós chamamos o Fábio, e para que ela seja a sexta mensagem da nossa viagem pelo Nordeste nesse mês de dezembro. Nós concluímos quatro mensagens até Mossoró e nós somos para Sapé. Em Sapé nós tivemos a quinta mensagem e aqui em João Pessoa será a sexta mensagem. Então a sexta mensagem tem por título o resultado da palavra profética. Então minha intenção, irmãos, é aproveitar que vocês já são, uma igreja madura, uma igreja crescida. Eu queria aproveitar e dar uma visão geral do plano de Deus no seu Evangelho. O Evangelho de Deus, conforme o livro de Romanos, logo no capítulo 1, nos primeiros versículos, ali mostra que o Evangelho de Deus é com respeito ao Filho de Deus. O Evangelho não é um conjunto de palavras que você usa para ajudar uma pessoa na salvação, mas o Evangelho de Deus é o próprio Cristo, é o próprio Filho de Deus. Se você tirar o Filho de Deus, Jesus Cristo, do Evangelho, nada sobra. Então o Evangelho tem por conteúdo o próprio Filho de Deus. E o Evangelho é o plano de salvação do homem, que Deus, Ele planejou desde a eternidade passada. Deus quer nos salvar completamente. E Deus nos criou de uma maneira muito especial. Deus nos criou, dentre todas as criaturas, Deus nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. Só nós temos essa peculiaridade. Nós temos a imagem de Deus, porque Deus é um Deus que pensa, os seus pensamentos são muito superiores aos nossos e, portanto, criou em nós também uma mente que pensa. Deus é um Deus de propósito, Ele tem a sua vontade eterna, portanto, criou no homem também a vontade. E Deus, Ele tem emoção, Ele se aborrece do mal, Ele ama a justiça e Ele ama os homens. Então, Deus também tem emoção e nos deu a emoção. E todas essas três partes que fazem parte da imagem de Deus, nós temos na nossa alma. Quando Deus nos fez uma alma vivente, Deus colocou em nós a mente, que é uma parte da alma que pensa, e Deus nos colocou emoção, uma parte da alma que ama, que aborrece, e Deus nos colocou uma vontade para nós fazermos nossas decisões e deliberações. Bom, Gênesis 2, versículo 7, ali mostra como Deus criou o homem. Gênesis 2, versículo 7, já temos falado bastante sobre isso,
creio que vocês também já estão bem familiarizados. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus, Ele fez o nosso corpo do pó da terra. Para que nós possamos viver aqui na terra, nós precisamos desse corpo. Todavia, o nosso ser, a essência do nosso ser, quando Deus criou, não é do pó da terra. A essência foi pelo sopro do Deus eterno. Ele soprou o fôlego de vida naquele boneco de barro e o homem viveu. E o homem se tornou uma alma vivente. Então nós temos o sopro de Deus que se tornou o espírito do homem. Porque o sopro, a palavra fôlego de vida, em hebraico é neshama. Eu já falei várias vezes aqui. Neshama. Essa mesma palavra foi traduzida em Provérbios 20 e 27 para o espírito do homem. Ali diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha o mais íntimo do homem. Não é isso? Então, o espírito do homem e o sopro de Deus é a mesma palavra hebraica. Então Deus, quando soprou para dentro do homem, Ele formou o espírito do homem. Portanto, o espírito do homem não é terreno, não é físico. Esse sopro de Deus eterno, do Deus eterno, fez o nosso espírito humano, que é eterno também. E nós nos tornamos uma alma vivente. Essa parte da alma é onde nós temos a imagem de Deus. Nós temos mente, emoção e vontade para que Deus pudesse encher-nos com a sua mente, emoção e vontade. E na alma está a nossa personalidade. Cada um tem uma personalidade diferente e Deus não fez duas almas iguais. Todas as almas são diferentes. Por quê? Porque Deus quer essa variedade, essa diversidade, para quê? Para expressar a multiforme sabedoria de Deus. Todavia, todos os homens devem estar encabeçados por Deus, debaixo do comando de Deus, portanto, debaixo da autoridade de Deus. Assim Deus criou o universo. Ele é a única autoridade desse universo, tudo está sob o seu comando. Todavia, muitos anos atrás, antes mesmo de Deus criar o homem, Deus havia criado um arcanjo para lhe entregar o mundo de outrora para governar. Ele foi feito com extrema beleza, formosura, extrema sabedoria. Ele foi tão sábio, tão formoso, que um dia orgulho entrou em seu coração. Ele achou que podia igualar a Deus. Ele queria ser igual ao Altíssimo. Isso está registrado no livro de Isaías, capítulo 14, e Ezequiel, capítulo 28, vocês podem ler em casa. Esse que queria ser igual a Deus, Deus então o julgou, o lançou por terra. Porque não há como uma criatura querer se igualar ao Deus Criador, não é verdade? Porque esse universo é governado pela autoridade de Deus. É por isso que Deus mantém a ordem nesse universo. Mas quando surgiu uma criatura que quis se rebelar contra Deus, ele então começou uma nova linha de autoridade paralela à de Deus. E a Bíblia chama essa autoridade clandestina de império das trevas, ou autoridade das trevas, ou potestade das trevas. E com isso surgiu uma outra autoridade nesse universo clandestina. E essa autoridade, irmãos, trouxe desordem para o universo e trouxe confusão para o universo.
E Deus não pode tolerar isso. Ele sendo o Criador, Ele não quer, Ele próprio, Criador, lidar-se com a criatura. Portanto, Deus criou o homem justamente para limpar essa situação. O homem foi criado para que a autoridade de Deus possa se reaver nesse universo e colocar tudo em ordem novamente. Vocês estão entendendo? Esse é o propósito. Eu estou tentando traçar um plano geral para você olhar lá de cima o que está acontecendo hoje, tá? E nós fomos criados para receber a vida de Deus. Deus preparou o espírito do homem com seu próprio sopro, para poder um dia receber o próprio Deus, a vida de Deus dentro dele. Então, só que antes do homem comer da árvore da vida que Deus colocou no meio do jardim, Satanás veio em forma da serpente, iludiu a Eva, enganou a ela e fez com que a Eva comesse, transgredisse contra a palavra de Deus e comesse da árvore que Deus disse para não comer, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E no dia em que ela comeu e entregou para Adão e seu marido comeu também, o que aconteceu? Romanos capítulo 5, versículo 12, como diz? Dá uma olhada. Romanos 5, 12. Senhor Jesus. Aconteceu uma grande tragédia na humanidade. Capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Satanás conseguiu, através desse único ato de desobediência, de ofensa contra Deus, uma grande contaminação aconteceu com o homem. O pecado entrou no homem, a morte entrou no homem, ainda a morte passou para todos os homens e todos pecaram. Veja que situação. O homem que foi criado justamente para limpar essa autoridade clandestina, foi contaminada com essa autoridade clandestina de Satanás. Então, o que fazer? O homem está totalmente debaixo do pecado, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, não há remissão. E Deus não tem o que fazer com o homem, porque pela transgressão Deus já julgou, o juízo de Deus já veio sobre os homens. Você sabia que o homem já foi julgado e já foi condenado? Está aqui, no mesmo capítulo 5 de Romanos. Dá uma olhada aqui, no versículo 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, esse juízo já aconteceu, já fomos julgados, e para condenação, isto é, já fomos condenados para quê? Para juízo final, para perdição eterna, para castigo eterno. Não tem mais outra saída. Quando o homem, por isso Romanos 3, Paulo diz assim, versículo 10, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. Irmão, não sobrou um justo aqui na terra. Versículo 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ó Senhor Jesus, ficamos sem esperança, ficamos sem saída, só esperando
execução da condenação, que é a morte eterna. Mas graças a Deus, Efésios 2 fala, Deus sendo rico, não é isso? Efésios 2, não fala assim? Versículo 4, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quer dizer, quando nós não tínhamos mais saída, não tínhamos mais por onde nos salvar, Deus enviou o seu Filho, na semelhança do homem, o Verbo se fez carne. E a palavra carne não é uma coisa positiva, não é uma coisa boa. O próprio Deus, por meio de seu Filho, se tornou carne. Uma palavra negativa, um termo negativo. E porque o homem havia se tornado carne. Vocês se lembram em Gênesis capítulo 6, quando o homem caiu no fundo do poço, Deus disse, o meu espírito não contenderá mais com o homem, porque este é carnal. O homem se tornou carnal. Então, Jesus veio para ser um homem e se fez na semelhança da carne pecaminosa, só que sem pecado. Ó Senhor Jesus, Ele viveu aqui na terra como um homem, exatamente como eu e você. Sabia disso ou não? Sabia que Ele viveu com as mesmas fraquezas que o homem tem? Ele estava sujeito às mesmas fraquezas? E Ele foi tentado à nossa semelhança também em todas as coisas? Você já viu isso? Isso tudo está no livro de Hebreus. Jesus, Ele teve que aprender a obediência pelas coisas que sofreu. Os sofrimentos fizeram com que Jesus fosse totalmente obediente como homem a Deus Pai. Porque como Deus, Ele já era um filho amado de Deus Pai. Mas como homem, Ele precisou aprender a obediência pelas coisas que sofreu. E Deus Pai o encabeçou durante toda a sua vida. Jesus era um homem que nunca fez alguma coisa pela sua própria vontade. Nunca falou uma palavra que seja o que ele queria falar. Nem o seu próprio tempo não estava com ele. Deus é quem comandava naquele homem. Ele se tornou obediente e obediente até a morte e morte de cruz. E na cruz derramou seu sangue precioso. Com esse sangue, irmãos, Deus nos redimiu. Com esse sangue, Deus nos trouxe de volta para Deus. Aquele homem que estava perdido através da morte vicária. Sabe o que é morte vicária? É morte que substituiu a sua morte. Essa morte redentora, Deus redimiu a mim e a você de volta para Deus. Tão somente cabe a nós homens crer em Jesus, crer na obra redentora de Deus, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos e confessar com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor, nós somos salvos. Veja, aquele homem que estava prestes a cair no fogo eterno, hoje foi salvo por um simples ato de crer. Não é uma grande maravilha? Por isso que em Romanos 5, vou falar um pouquinho. A morte de Cristo fez com que Deus nos justificasse. Porque a justificação, a justiça de Deus aplicada pela fé. Quem crê em Jesus, Deus aplica a sua justiça em você.
Porque Cristo realizou, completou todas as exigências da justiça de Deus. Então, Deus nos justificou. Nós que éramos pecadores, quando cremos em Jesus, nos tornamos justos perante Deus. Veja só, que grande presente é esse. E não só isso, ainda existia entre nós e Deus, por causa das nossas ofensas anteriores, inimizade contra Deus, uma ira da parte de Deus que precisava ser aplacada. E o sangue derramado na cruz foi feito, Deus fez com que esse sangue fosse aspergido sobre o propiciatório e aplacou a ira de Deus. O sangue de Jesus Cristo se tornou o sangue da nossa expiação, expiação pelos nossos pecados. E hoje não só fomos justificados, e nós temos paz com Deus. Né? Capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que Deus quer fazer daqui para frente? Muitos cristãos acharam que a vida cristã parou aqui. Deus, através de Cristo, realizou a redenção, nos resgatou de volta para Deus, nossos pecados foram perdoados e fomos justificados e fomos reconciliados com Deus e pronto, eu sou um cristão, eu daqui para frente eu vou procurar viver uma vida com bom testemunho, né? junto com os que convivem comigo, e um dia eu vou para o céu. Procuro fazer boas ações, procuro pregar evangelho, né? Fazer boas coisas. Não é isso não. O plano da salvação de Deus é mais do que isso. Porque até agora a salvação alcançou o nosso espírito. Porque quando nós cremos em Jesus, Deus, que é Espírito, entrou em nosso espírito. Por isso nós nos tornamos filhos de Deus. Mas qual é a sua vontade, irmãos? Qual é a sua vontade? Ele precisa voltar a comandar a nossa pessoa. Só que Deus criou para nós não só espírito, Ele criou também uma alma. E nos deu liberdade de um livre-arbítrio para pensar, para se emocionar e para exercer a nossa vontade. Então nós temos a mente, emoção e vontade na nossa alma que precisam ser controladas pelo Espírito de Deus, por Deus. Só que a nossa mente, emoção e vontade, a nossa alma não foi alcançada ainda pela salvação de Deus. Por isso, a partir desse momento que um cristão é salvo, é que começa a parte maior da nossa salvação. Qual é a parte maior da nossa salvação? Deus quer ganhar toda a sua alma. Deus quer ganhar a maneira que você pensa. Deus quer ganhar a maneira que você se emociona, a maneira de você se deliberar. Deus quer ser tudo em você. Porque Deus criou o homem, na verdade, era para limpar essa autoridade clandestina desse universo, para que Deus possa ser tudo em todos de novo, como Ele era no início da criação, antes da rebelião de Satanás. E o homem foi criado para Deus reaver isso, não é isso? Por isso, é esse ponto que eu quero tocar para vocês. Efésios, capítulo 1, versículo 9, é um grande versículo. Esse versículo nos desvenda o mistério da vontade de Deus.
A vontade de Deus era algo que estava oculto por séculos e gerações. Ninguém sabia exatamente o que Deus queria, mas finalmente, para nós, esse mistério foi desvendado. Capítulo 1, versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Deus nos desvendou o que Ele queria, a sua vontade, que era um mistério nos tempos eternos, mas por meio dos seus apóstolos e profetas, Deus revelou o que Ele realmente quer. O que Ele quer? Versículo seguinte: de fazer convergir nele em Cristo, esse nele em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus que esteve escondido, oculto por séculos e gerações? Desde os tempos eternos, ninguém sabia o que Deus queria. Deus quer fazer convergir em Cristo todas as coisas. Isto é, Cristo novamente encabeçar sobre todas as coisas. Deus elegeu Cristo para novamente reaver a autoridade deste universo. Vocês estão entendendo? Então nós fomos criados por Deus, o homem foi criado por Deus, para quê? Para que Cristo possa encabeçar todas as coisas novamente. Mas como é que ele consegue fazer isso? Encabeçar todas as coisas? Ele precisa começar pela igreja. Ele precisa encabeçar a igreja. Por isso ele, um dia, a palavra do Evangelho chegou até você. Você creu em Jesus, não creu? Aleluia, que você creu em Jesus. E você creu em Jesus e Deus colocou você na igreja. Colocou você nesse viver comunitário maravilhoso. E a igreja é a família de Deus. E a igreja é a casa de Deus. E a igreja é o corpo de Cristo. Você entrou pela salvação, você entrou numa entidade orgânica de Deus em Cristo. Vocês estão vendo? Então, como Deus quer fazer? Como Ele vai encabeçar todas as coisas em Cristo? Primeiramente encabeçando a igreja, que é o seu corpo. Versículo 21. Ou antes de entrar no 21, eu vou falar um pouquinho, acho que vale a pena, falar um pouco sobre 19. Pode ser? Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Deus, Ele usou a grande eficácia do seu poder para ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos. Lembre-se, Jesus Cristo como homem, Ele foi ressuscitado com poder. E onde Ele foi? Versículo 20, o qual exerceu Ele em Cristo, ressuscitando-os dentre os mortos e fazendo-os sentar à sua direita nos lugares celestiais. Cristo, como homem, Ele foi ressuscitado, Ele foi elevado por Deus Pai e o fez assentar à direita de Deus, acima. Isso é importante, é muito importante, porque aí dá base para acontecer o encabeçamento, né? Nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Irmãos, nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo, Ele está nos lugares celestiais. Após a ressurreição, Ele está acima de
todo principado e potestade, domínio e poder, de todo nome que se possa referir. Isto é, Ele está já acima de tudo. Deus já o colocou acima de todas as coisas e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja nessas condições. Vocês já imaginaram? Nós temos um cabeça que tem essas condições. Foi ressuscitado dentre os mortos, foi ascendido ao céu, está em lugares celestiais, está à destra de Deus, está acima de todo outro poder, outra autoridade, outra potestade. Não tem nada acima dele, tudo está abaixo dele. Ele deu esse cabeça, esse Cristo para a igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Irmão, Deus deu esse Cristo para a igreja. Com que propósito? Deus espera, a partir de agora, Deus possa trabalhar em nós para Cristo encabeçar a nossa vida. Cristo já encabeçou o seu espírito, mas Ele ainda não encabeçou o seu pensamento, não encabeçou a sua emoção, ainda não encabeçou as suas vontades, mas Deus está fazendo esse trabalho. Amém? E voltando lá para Romanos 5, versículo 10. Romanos 5, versículo 10. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, nós somos, pela morte de Cristo, fomos reconciliados com Deus. Até aí eu expliquei. Mas, irmãos, pela vida de Cristo, nós seremos salvos. Salvos de quê? Salvos de nós mesmos. Salvos de eu viver pelos meus próprios pensamentos. Salvo de eu ainda agir pela minha velha emoção. Salvo de eu ainda viver pela minha própria vontade. Deus quer gradualmente, pouco a pouco, Ele quer nos encabeçar, quer nos domar. E essa salvação vem por meio de encabeçar-nos nele e por meio de Ele suprir-nos a sua vida santa e a sua natureza santa. Ó Senhor Jesus, essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Por isso que nós lemos em Romanos 16, hoje, o irmão Jobson nos liderou aqui na leitura, Romanos 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Veja bem, o evangelho de Paulo é a pregação de Jesus Cristo. Ninguém pode inventar evangelho para pregar. O evangelho de Paulo era a pregação de Jesus Cristo. E é segundo a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. E que mistério é esse? Acabamos de falar. É o mistério da vontade de Deus. Deus quer voltar a nos encabeçar. Então, primeiramente, Ele quer encabeçar a igreja. Ele quer encabeçar, Ele quer exercer autoridade sobre sua igreja. Se Deus não tem autoridade sobre sua igreja, como Ele vai julgar todas as outras coisas?
como ele vai encabeçar todas as demais coisas e colocar debaixo dos pés de Cristo. Portanto, irmãos, nós estamos sendo salvos para estarmos debaixo do encabeçamento de Cristo. Estamos sendo salvos para estarmos debaixo da autoridade de Cristo novamente. Porque até então, por causa da queda do homem, por causa da rebelião de Satanás, irmãos, esse mundo está numa desordem total, uma confusão total. A corrupção, a morte se espalhando para tudo quanto é lado, tudo que é de negativo que você vê na sociedade de hoje é por causa da queda do homem, por causa da rebelião de Satanás. Mas Deus quer na sua igreja restaurar a ordem. Deus quer na sua igreja tirar toda a confusão. E essa confusão, irmãos, vem em nós não vivemos encabeçados por Cristo. A nossa carne é um problema sério. O nosso velho homem é um problema sério, porque não pode estar sujeito, né, a Cristo. E Deus hoje quer nos transformar. Ele quer fazer a obra de santificação. Ele quer nos encher com a sua vida. Ele não quer apenas impor uma autoridade de fora para dentro. Ele quer alterar a nossa essência. Como é que Deus consegue fazer isso, irmãos? Como é que Deus consegue fazer isso? Graças a Deus pelo Romanos 11. Dá uma olhada em Romanos 11. Ó Senhor Jesus. Romanos 11. Vocês estão tendo paciência de ouvir isso aí, não? Estou fazendo uma visão geral para vocês poderem entender onde vocês se localizam, para que direção vocês vão, né? Acho isso muito importante. Dá uma olhada em Romanos 11, versículo 16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Irmãos, Deus quer santificar cada um dos membros do corpo de Cristo. Deus quer santificar você. Então, só que essa palavra santificação é entendida de uma maneira errada no meio do cristianismo. Quando se fala em ter santidade, então logo um crente, um cristão pensa é viver uma vida sem pecados. Viver uma vida de santidade é viver uma vida, né, só fazer o bem, não fazer o mal. Não, esse é um conceito moral, esse é um conceito ético. Você sabe o que é ser santo? Realmente o que é ser santo? Quem sabe? Nesse universo não há segundo ente santo. Só Deus é santo. Por isso que Deus no Antigo Testamento vive falando: eu sou o único Deus, eu sou o único. Além de mim, não há outro. Quer dizer, não há outro que possa se comparar a Ele. Ele é o santo, só Ele é santo. Por isso que Ele é separado dos demais. Só Ele é santo. Então, se só Deus é santo, como eu posso ser santo fora de Deus, tentando fazer coisas boas? Isso não é ser santo, isso não é santidade. Irmãos, a santidade é a própria natureza de Deus. Só Deus é santo. Então, se você quer ser santo, não é não pecar. Se você quer ser santo, você precisa ter Deus. Vocês estão me entendendo? Quanto mais Deus você tem, mais santo você se torna. Quanto mais elementos santos de Deus você tem, mais você tem a sua santidade. Porque fora de Deus não há santidade. Fora de Deus não é praticar moralidade ética é santidade. Não é. A santidade só Deus tem. A natureza de Deus é santa. Portanto, irmãos, que nós então como ramos, nós somos ramos, né,
membro do corpo de Cristo, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Irmão, tem que estar ligado à raiz santa. Se eu quero ser santo, e só Deus é santo, então eu preciso estar ligado a Ele e receber o suprimento santo dEle, é ou não é? Então aqui fala, se for santa a raiz, também os ramos o serão. Então Deus, na sua infinita sabedoria, através da morte de Cristo, Deus desarraigou você de Adão. Em Adão, você recebia toda a vida pecaminosa, você recebia a desobediência, a transgressão e toda coisa negativa, você recebe no legado de Adão. Mas quando, em Romanos 6 fala, nós nos unimos na semelhança da sua morte, essa identificação fez com que nós fôssemos cortados da relação com Adão. Não sei se vocês estão me entendendo. Quando Cristo morreu, e você pela fé, você se uniu na sua morte, você foi desarraigado de Adão. Acredita nisso ou não? E quando você, pela fé, quando Cristo ressuscitou, e pela fé você se uniu à sua ressurreição, você se uniu à raiz santa. Vocês entenderam ou não? Então, irmãos, Deus não quer fazer uma mudança comportamental apenas. Daqui para frente, vamos nos comportar como cristãos. Vamos nos comportar, não é isso? Como bons homens. Não. Deus não quer meramente uma mudança comportamental, mas Deus quer fazer uma mudança na raiz, de onde vem todo o suprimento. Então, qual é a sua raiz? Se a sua raiz for santa, você vai ser santificado. Se a sua raiz, durante o dia todo da sua vida, você continua ligado à raiz em Adão, você vai continuar a ser o mesmo de sempre. Aí é só briga em casa, só contenda, só inveja na igreja, só problema na hora de servir junto, não é isso? A gente não sabe dificuldade de relacionar-nos uns com os outros, até quando começamos a servir na igreja, não é isso? A gente acha todo mundo bonitinho, todo mundo certinho, tal, mas a hora que vão servir junto, um pisa no calo do outro, pronto. Aí descobre que essa natureza velha aqui não dá certo, servir com os outros irmãos. Por isso, irmão, nós somos da raiz santa. Então vamos nos ligar à raiz santa. Versículo seguinte, se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado em meio deles e te tornasse participante da raiz e da seiva da oliveira, então você era da oliveira brava. Quando você se uniu pela fé na morte de Cristo, Deus arrancou você da oliveira brava. Você então é um ramo da oliveira brava, você ainda é um ramo da oliveira brava, só que você foi arrancado da raiz da oliveira brava. E você agora, Deus enxertou você na boa oliveira. E nessa boa oliveira você tem a raiz santa e tem a seiva santa. É isso que diz, não é isso? Te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Irmãos, isso vai mudar a nossa vida. Não é uma mudança só por fora, vai mudar o interior, internamente a nós. Isso demora um pouco, mas irmãos, é consistente. Uma tentativa de mudança exterior, de comportamento, a mudança é mais rápida, mas não dura 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, não é isso? Então, a mudança interna é mais lenta, mas ela é consistente. Por quê? Porque essa mudança nós chamamos de mudança metabólica. Deus vai eliminando aquelas células do velho homem que são rebeldes contra Deus. Aqueles elementos de Adão que ainda não se sujeitam ao Espírito de Deus.
Eu ainda sou muito independente, ainda faço minhas próprias coisas, tenho minha própria vontade, tenho coisas que eu amo, que eu gosto, não tem jeito, ninguém tira de mim aquilo que eu gosto, eu quero fazer. Então, irmão, se eu não me dispor para mudar de raiz, eu nunca vou mudar. Mas graças a Deus, quando eu me ligo à raiz, que é Cristo, irmãos, não preciso fazer muita força. Eu acredito que ontem à noite vocês ouviram sobre falar a lei do Espírito da vida, não foi? A lei do Espírito da vida, irmãos, está nessa seiva santa. Então, se você se liga a essa seiva santa, ele vai alterando você, alterando os seus gostos, suas preferências. No velho homem você tinha preferência pelas coisas do velho homem, mas pouco a pouco o seu paladar mudou. O seu sabor mudou, a sua maneira de pensar está mudando. Por quê? As células antigas estão indo embora, sendo substituídas por células novas da raiz santa. O próprio Deus está saturando você. E assim, irmãos, é dessa forma que Deus encabeça o seu corpo em Cristo. Não é um encabeçamento imposto, mas um encabeçamento de dentro para fora. Encabeçamento vem pela vida, pela raiz. Vocês entenderam? Mas isso tudo, irmãos, eu vou terminar de ler Romanos 16. Ó Senhor Jesus. Versículo 26. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Irmãos, esse mistério da vontade de Deus foi manifesto, foi dado a conhecer através das escrituras proféticas. Irmãos, como é importante a palavra profética. Se não tiver a palavra profética, nós ficaríamos no escuro, não teríamos a revelação da vontade de Deus. Graças a Deus pelas escrituras proféticas, e as escrituras proféticas são segundo o mandamento do Deus eterno. Quer dizer, as palavras proféticas não são dadas pela vontade do homem, é segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Deus, quando nos deu a fé, Ele esperava um resultado. Sabe que resultado? Obediência. Deus quer obediência de você, mas não por força, é pela mudança da natureza, mudança de essência. Irmãos, hoje, graças a Deus, por estar tantos anos desfrutando dessa seiva santa, dessa natureza santa, eu posso dizer, irmãos, que eu estou mais obediente do que 2 anos atrás, porque essa vida está me tornando cada vez mais obediente a Deus. Não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho habilidade de obedecer, mas essa vida que me transforma. Os irmãos estão me entendendo? Isso que é maravilhoso. Então, 2 Pedro 1 que nós lemos, ó Senhor Jesus. 2 Pedro 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Irmãos, você não sabe como é valioso nós temos a palavra profética. A palavra profética, essa palavra que desvenda a vontade de Deus, que vem nos mostrar passo a passo o que Deus quer fazer nesse trajeto do plano de Deus. Pelo fato, irmãos, pelo fato de nós termos conhecido e praticado a visão da unidade da igreja, nós não estamos sobre uma base divisiva. Nós
não estamos sobre um terreno que exclui alguns filhos de Deus. O nosso terreno, onde estamos, irmãos, é o terreno da unidade do povo de Deus. E por causa disso, irmãos, só por causa disso, assim como os que voltaram para Israel a partir da refundação da nação de Israel em 1948, os que voltaram não eram os mais ricos, não eram os mais poderosos. Os judeus poderosos estavam em Nova York ou em outros capitais. Mas os que voltaram, eles podem não ser os melhores, mas eles estão numa base correta. Eles podem representar todo o povo de Israel, todo o povo judeu, né? Lá em Tel Aviv, que agora está transferindo para Jerusalém. Irmãos, essa base, esse terreno correto é tão importante, que, irmãos, quando Deus tem uma carta para entregar para a igreja em determinada cidade, Ele tem que entregar para uma igreja que represente todos os filhos de Deus naquela cidade. Os irmãos entendem? É tão importante. Ele não pode entregar para a igreja A, que só engloba um segmento, e a igreja B, que engloba outro segmento, mas tem que entregar para alguém que inclui todos os filhos de Deus. Então, essa base é importante. E essa base nós nunca refutamos. Essa base nós nunca rejeitamos, nunca jogamos fora. Graças a Deus. É só por causa disso, irmãos, Deus no nosso meio, Ele tem nos dado a palavra profética. Entre todos os filhos de Deus, irmãos, é uma palavra que eu digo que é verdade. Entre todos os filhos de Deus, irmãos, a quem o Senhor está dando a palavra para fazer o povo de Deus avançar, dar um passo para frente, irmãos, é a palavra profética, e Deus deu para nós. Por isso cabe a nós levarmos essa palavra a todos os filhos de Deus, através da colportagem, através de livros, né? Através dos bucafés, através do expolivro que vem por aí, graças a Deus, né? Vai ter uma carreta aqui no norte, nordeste, centro-oeste correndo, né? Essa carreta já foi liberada, semana que vem será levada para São Luís do Maranhão para fazer a reforma, e logo estará por aqui rodando, né? Nós nessa viagem nós predizemos em Caruaru, em Patos, não é isso? Quem sabe logo já estará operando nessas cidades aqui. Irmãos, tudo isso é para quê? Para quê? Para que a palavra profética possa chegar a todos os filhos de Deus. E é pela palavra profética, irmãos, é que nós temos na nossa direção. Amém. Senhor Jesus. Vamos lá, cadê eu não terminei de ler aqui. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, que fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Aqui diz claro que é a palavra profética que brilha numa noite tenebrosa. Nós estamos vivendo numa noite tenebrosa, num breu total, mas a palavra profética é a luz da candeia. Um pouco de luz, irmãos, brilha na escuridão, você sabe disso, certo? Então nós temos a palavra profética como a luz que brilha, para nós enxergarmos para que direção nós vamos. Por isso é importante nós conhecermos isso. Até que o dia clareie significa até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. O dia vai clarear. Quando o Senhor Jesus vier, o dia vai clarear. Então, quanto mais negra, escura é a noite, mais próxima está do amanhecer.
E nós estamos, irmão, na parte mais escura da noite, estamos perto do amanhecer. Por isso, irmãos, vamos enxergar isso. Por favor, enxergue isso. A palavra profética que nos dá direção, que nos faz ir de encontro à segunda vinda de Cristo, no dia que clareará, e a estrela da alva nascerá em nossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quer dizer, ninguém tem direito de falar a sua própria palavra. Se a palavra é profética, é a palavra que vem de Deus. É por isso que Paulo fala aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 12, não é isso? Ó Senhor Jesus. Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, irmãos, essa palavra é a palavra profética, que de nós ouviste, que é de Deus, acolhemos não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Irmãos, é muito importante isso, é muito importante. É por isso que a igreja em Filipos, ela procurava seguir, não é isso? Filipos, em Filipenses, versículo 3, capítulo 1, versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Irmãos, é uma igreja que enxergou uma visão maior. Embora seja uma igreja nova, mas enxergou que nós estamos num contexto maior. Embora Paulo tenha passado por Filipos e levantado a igreja, e a igreja não ficou olhando só para o seu próprio umbigo e tentando fazer uma boa vida da igreja em Filipos, mas era uma igreja que cooperava com Paulo no avanço do Evangelho, no progresso do Evangelho. É uma igreja, irmãos, que participava da graça, da expansão, da pregação do Evangelho, né, juntamente com Paulo. E não só isso, ainda participava financeiramente. É isso, né? Capítulo 4, isso? Versículo 14. Todavia, fizeste bem associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, isso mostra que Deus tem uma obra a fazer em toda a terra. As igrejas são levantadas, irmãos, para viver a vida da igreja, para que todos que nela estão possam ser cuidados, possam crescer em vida. Todavia, a igreja, ela não é uma coisa, um fim em si mesmo. Uma igreja numa cidade, ela faz parte de um contexto maior. E todos nós devemos ter encargo de participar
junto com o apóstolo, o avanço do Evangelho, o progresso do Evangelho, para confirmação e defesa do Evangelho. E não só orar por esses apóstolos, mas também participar, até financeiramente, isso que a igreja de Filipos fazia, né? Então, por quê? Era uma igreja que viu o contexto onde ele estava e viu a importância da palavra profética. Graças a Deus, irmãos, hoje nós estamos nesse contexto, nós estamos avançando, mas o Senhor quer trabalhar mais em nós. Eu vou voltar lá para Romanos, Ó Senhor Jesus. Romanos 8 agora, vamos lá para Romanos 8. Não tenho muito tempo, vamos lá para Romanos 8, vou tentar terminar aqui. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa palavra filhos aqui em grego é huios. Vocês sabem que em grego tem duas palavras para filhos. Uma palavra é teknon, é filho criança, filho recém-nascido, filho, só por nascimento. E outro filho ou filhos é huios. Huios significa o filho crescido, filho crescido. Irmãos, Deus quer nos fazer filhos, quando recebemos a vida de Deus, filhos teknon, filhos dele. Mas Deus espera de nós esse crescimento. E esse crescimento vem por eu viver na raiz, pela raiz e pela palavra profética que me dá direção, que me dá caminho. Não é isso? Então, por meio disso, os irmãos, os membros do corpo de Cristo vão crescer. E quando nós crescemos em filhos crescidos, parece que já está bom, não é isso? Quando chegarmos ao nível de filhos crescidos, já está bom. Mas aquele tem mais um nível. Antes disso, eu vou falar um pouco sobre aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Nessa viagem, eu falei muito com os cooperadores. Irmãos, nós precisamos aprender, não só em alguns momentos especiais, nós dependemos do Espírito, vivemos pelo Espírito. Naqueles momentos cruciais, você não sabe para onde ir, então você depende do Espírito. Não, irmão, nós devemos aprender a viver em qualquer atividade da nossa vida, guiados pelo Espírito de Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu vou perguntar para vocês. Eu estou ali preparando mensagem para a conferência, estou preparando mensagem. E depois eu me canso, vou descansar um pouquinho, eu vou ler um pouco o jornal secular. Pergunto para vocês, quando estou preparando mensagem, eu estou bem? E quando eu vou ler o jornal secular, eu não estou bem? Não é essa sensação que se tem? Quando você está fazendo muitas atividades para Deus, parece que está bem. E quando você não está fazendo aparentemente atividades para Deus, você então não está bem? Irmãos, nós na verdade devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, independentemente das atividades. Se os seus irmãos entendem o que eu quero dizer. Não é somente quando eu faço atividade para Deus, parece que estou bem. Eu posso estar fazendo muitas atividades, mas não ser guiado pelo Espírito de Deus. E essas muitas atividades para Deus me enganam. Se tornam um pretexto, às vezes, para não buscar Deus, achando que eu estou bem. E eu posso ou não posso ler o jornal secular no Espírito? Posso ou não posso? Posso, esses dias, os irmãos me prepararam para ficar uns dias a mais aqui, para descansar um pouco. Eu estou aqui eu realmente venho de um ritmo muito forte, muito violento. Esses últimos meses eu fui para os Estados Unidos
voltei 3 dias depois, ou 2, 3 dias depois eu fui para a Europa. Na Europa foi uma viagem cansativa, voltei, já tive que ir para onde? Para Minas Gerais, não é isso? Depois eu voltei, já tive que ir para Castanhal, voltei, já tive que ir para Roraima, né, lá conhecer aquelas tribos indígenas, né, e a igreja em Boa Vista. Voltei, estou aqui no Nordeste. Quer dizer, eu estou extremamente, fisicamente, extremamente cansado, esgotado. Então os irmãos prepararam uns dias, estou ficando uns dias aqui, então no lazer com a minha família. Então quando estou nesse lazer com a minha família, então dá uma sensação de que, puxa, eu não estou fazendo a obra de Deus, não estou bem. Não dá uma sensação? Irmãos, eu tenho que aprender, em tudo que eu faço, fazer sendo guiado pelo Espírito de Deus. Não é? Aí, irmãos, eu não tenho aquele conceito religioso me condenando. Você imagina só, então, eu estou, né, o Espírito me guiou para estar esses momentos com a minha família, mas a minha consciência religiosa me condena. Você não está visitando a igreja, você não está fazendo isso. Então, irmão, eu não descanso. Eu fico tenso, fico estressado, né, irmãos? Não é assim que se vive a vida cristã. Nós precisamos aprender, irmãos, em toda e qualquer situação, sermos guiados pelo Espírito de Deus. Até alguns que jogam futebol à tarde, né? Não sei se vocês costumam jogar um futebolzinho à tarde, não é isso? Vocês podem. Só não pode chutar na canela do outro, né? Mas também podem, né? Praticar um esporte, né? Ser guiado pelo Espírito de Deus. Não, eu quero quebrar esse conceito de que só fazendo a atividade de Deus você está sendo. Mas, irmãos, o homem que é guiado pelo Espírito de Deus, ele está sempre pronto para Deus. Ele pode estar em lazer hoje, mas precisar dele está hoje. Não é isso? Filipe, de repente, estava pregando para o eunuco. De repente, estava ali, não é isso? Irmãos, tem que ter essa prontidão. Né? Então, graças ao Senhor, nós já estamos crescendo, né, de filhos tecnon para filhos ruiós. Já estão exercitando o Espírito mais. Irmão, não precisa. O ser guiado pelo Espírito de Deus é como uma respiração normal. Eu não preciso, de repente, respirar assim. Irmãos, se a minha vida toda é guiada pelo Espírito de Deus, é como uma respiração normal. Eu não sei se eu consigo explicar, é difícil explicar isso. Mas parece que alguns, de repente, se lembram de ser guiados por Deus, começa, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Mas dali a pouco já para. Já não é mais guiado pelo Espírito de Deus. Né? Não deve ser uma coisa normal. Todo o tempo você está, né, sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então esse é o filho ruiós, crescido. Então isso mede o quanto você já cresceu. Mas, mesmo sendo filho ruiós, crescido, Deus ainda não está contente. Porque Deus quer fazer de você um herdeiro. Olha aqui, versículo 17. Ora, se somos filhos, aqui é tecnon, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual é a diferença então, irmãos, entre um filho crescido, ruiós, e um herdeiro? Qual a diferença? Hein, Tadeu? Qual a diferença, né? A diferença, irmãos, é que Deus quer preparar você para administrar o seu negócio no reino vindouro, não é? Imagina um pai que tem uma empresa grande e precisa preparar seu filho para começar a administrar o seu negócio. Então não basta o filho ser crescido, vocês entendem o que eu quero dizer? Não basta o filho ser crescido, o filho precisa aprender tudo que o pai aprendeu por meio de muitos sofrimentos.
Não é verdade? Por isso ele fala assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se aquele filho nunca sofreu como o pai sofreu, ele não começou do zero, né? Muitos bons empresários põem o seu filho varrendo o chão de fábrica, né? Ou sendo office boy no escritório, para ele ralar. Irmão, precisa sofrer como o pai sofreu. Então, se com ele sofremos, irmãos, com ele seremos glorificados. Então, aqui esse sofrimento, irmãos, é sofrimento pelo negócio, para administrar o negócio. Esse sofrimento, irmãos, é sofrimento pelo negócio do pai. Você precisa se preocupar com o que o pai quer. O pai quer alcançar, irmãos, toda essa terra. O evangelho do reino tem que ser pregado a toda a terra habitada, então irá ao fim. Ora, como vai ser pregado a toda a terra se eu não me preocupo? Eu só me preocupo se sou um homem espiritual, eu sou um homem ruiós, está tudo bem comigo. Não, mas eu preciso me preocupar também com o aspecto da obra, com o aspecto do avanço do evangelho. Não sei se eu me fiz entender, mas de qualquer forma, irmãos, se nós, irmãos, nos preocupamos com a economia de Deus, se nós nos preocupamos com o que Deus está querendo fazer aqui na terra, enquanto Ele não fizer, Ele não vai poder vir, irmãos, eu quero sofrer juntamente com Ele, porque assim com Ele serei glorificado. Versículo seguinte, 18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente século, tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O Senhor quer o quê? O Senhor, Ele quer duas coisas através da visão de Apocalipse 12. Eu vou terminar aqui. Apocalipse 12. Deus precisa da nossa ajuda, irmãos, para gerar o filho varão. O que é filho varão? O filho varão é a parte mais forte da mulher. E a mulher é a totalidade do povo de Deus. Que no tempo de hoje, tempo presente, a igreja. E o Senhor quer gerar a parte mais forte. O Senhor quer gerar um grupo de vencedores entre nós. Porque até hoje, os vencedores que nós vimos sendo gerados pela igreja, foram vencedores individuais, né? Os irmãos que passaram por nós, graças ao Senhor, foram vencedores, alguns vencedores individuais. Mas ainda nós não chegamos a ver um grupo de irmãos vencedores. Eu acho que nós vamos ser o primeiro grupo de vencedores. Se nós todos buscarmos, irmãos, esse crescimento de vida, ligado à videira, ligado à raiz santa, sendo guiados pelo Espírito de Deus, nos preocupando com o negócio de Deus, nos preocupando com a maturidade dos filhos de Deus e o avanço da obra, irmão, o que vai acontecer? Nós vamos ser esse primeiro grupo de vencedores. Pode ou não pode? Será que é só irmão Dong, Watchman Nee, Windesee e outros grandes servos de Deus do passado, eles foram vencedores? Nós podemos ser vencedores coletivos. Podemos vencer juntos com um grupo de irmãos. Só a gente deixar a infantilidade de lado. No passado, no nosso relacionamento, era muito cheio de disputa de posição, competição, quem fala melhor, quem fala pior, quem é primeiro, quem é segundo, inveja, ciúmes, contendas, maledicências, não é? Tantas coisas que nos impediam de avançar. E eu acho que agora essas coisas já são passado. Agora nós vamos ajudar um ao outro, irmãos. Vamos, se alguém fraquejar, alguém se debilitar, vamos ajudar. Vamos abraçar um grupo de pessoas, vamos crescer juntos, amadurecer juntos, vamos orar uns pelos outros. Não ficar criticando o fraqueza do outro, não.
todos nós temos fraqueza, vamos levantar juntos, vamos, né, buscar a palavra profética junto, vamos buscar alimento diário, buscar ruminar a palavra do Senhor juntos, crescer junto, servir juntos, com excelência, né, fazer inclusão de pessoas, todos servindo. Irmãos, isso vai produzir um grupo de vencedores entre nós, logo, logo, irmãos, logo, logo, não é uma utopia, não. Deus quer gerar aqui na igreja de João Pessoa um grupo de vencedores, para que o filho varão possa surgir. E quando esse grupo de vencedores, irmãos, for gerado, Deus, a serpente, o dragão vai querer devorar, mas Deus vai tomar para si para o seu trono. Nós seremos arrebatados. Eu digo nós, já estou me incluindo, né? Nós seremos arrebatados ao terceiro céu, onde está o trono de Deus. Aí aqui na terra acontecerá a grande tribulação, acontecerá os 3 anos e meio de grande tribulação, e nós viremos com nosso Senhor Jesus Cristo na sua parousia, durante 3 anos e meio. Sabe que parousia é por um tempo, né? Nós vamos vir, né, ocultamente com Cristo, durante 3 anos e meio, e quando chegar no final, nós vamos vir juntamente com o Senhor, naquela batalha de Armagedon, hein? Vamos pisar aqui na terra, juntamente com o Senhor, para terminar de vez essa usurpação dessa autoridade clandestina, e vão devolver a autoridade para Cristo. Cristo vai reinar durante 1000 anos, e no final de 1000 anos, ainda levantará a última rebelião de Gog e Magog, mas toda rebelião, toda coisa negativa será lançado no lago de fogo, inclusive Satanás. E a última coisa a ser destruída será a morte. Então não haverá mais nada contra a vontade de Deus. Cristo então entregará o reino a Deus Pai. E Deus Pai então será novamente o quê? Autoridade máxima de tudo. Deus Pai será tudo e em todos. Irmãos, essa é a visão geral que eu queria passar para vocês. Para vocês não ficarem como formiga aqui na terra sem saber qual é a visão geral. Vocês precisam ter uma visão, às vezes precisam ser pássaro, levantar um pouco o voo para enxergar a visão geral. E onde você se situa? Irmão, nós estamos na igreja, andando por esse caminho, né? O Senhor está nos suprindo pela palavra profética, e nós queremos cumprir a obra de Deus. Que o Senhor abençoe mais ainda a igreja de João Pessoa e demais igrejas que estão aqui, irmão, que possa produzir um grupo de vencedores, e também, irmão, de cidade em cidade, que nós pudemos cuidar. Vamos levantar boas vidas da igreja para quê? Preparar o deserto para os filhos de Deus que fugirão da grande tribulação. Eles vão chegar aqui, vão encontrar em cada cidade aqui uma vida da igreja pronta para eles, para sustentá-los, para alimentá-los. Irmãos, esse é o nosso, a dupla função, dupla missão. A nossa dupla missão, uma é produzir o filho varão, outra é preparar o deserto para a fuga, né, da mulher universal durante a grande tribulação. Amém. O Senhor abençoe vocês. Amém. Espero ter ajudado vocês. Amém.